E olha só quem tá de volta finalmente para esse canal, gente. Demorei, mas voltei. E dessa vez eu trouxe um vídeo maquiando uma outra pessoa. Eu sempre quis fazer um vídeo assim e dessa vez eu trouxe a minha irmã para fazer esse tutorial aqui, tá? Ela escolheu toda a maquiagem, pedi para ela escolher. Ela escolheu um olho tudo e uma boca tudo incrível. Vocês vão amar. Fiquem até o final que vai valer a pena. Eu começo preenchendo aí a sobrancelha dela, dando essa penteadinha pra cima, que é do jeito que ela gosta. Então, eu basicamente preencho, né? Deixo a parte de baixo bem desenhadinha e pentio pra cima. A parte de cima a gente não desenha pra ficar com esse efeito que ela ama, tá? E aí eu vou começar pelos olhos, gente, porque eu quero praticidade, eu quero ficar de boas, eu não quero me preocupar com nada. Então, eu comecei aí pelos olhos, tá? Faço aí a minha base de sombras com um corretivo que você tiver aí. Eu usei um corretivo mais cremoso, né? Uma camuflagem, pra fazer essa base de sombras e deixar o desenho da sobrancelha ainda mais certinho. E aí, eu já começo fazendo o quê? Vindo com uma sombra de transição, tá? Eu venho com a sombra de transição um pouco mais clara do que é que eu vou usar. E eu venho só no côncavo. Não tem necessidade de eu vir pra pálpebra se eu não vou usar ela ali, tá bom? Então, eu venho esfumando ela no côncavo todinho, bastante esfumadinho. E vou puxando pra fora, porque ela pediu um esfumado um pouquinho mais puxado pra fora e não tão arredondado. Então, fui fazendo ali do jeito que eu gosto, do jeito que ela gosta também. Só sei que no final saiu lindo, sério. Vai valer a pena, gente. Vocês precisam ficar até o final. E aí, agora eu venho com a minha sombra. Eu escolhi um vinho, tá? Um vinho mais escuro. E aí, eu venho nele em toda a pálpebra. Primeiro, eu venho aplicando, porque eu quero a intensidade dessa sombra, tá? Então, eu venho aplicando essa sombra e não esfumando. E aí, só depois eu venho com um pincel de esfumar menorzinho pra dar acabamento nas bordas. E aí, eu começo a esfumar essas bordas, tá? Por isso que eu venho com um pincel menorzinho, que é pra esse esfumado não crescer mais do que ele precisa crescer. Então, é aquela paciência. Tem que ir esfumando aos pouquinhos até deixar tudo bem esfumadinho e nenhuma marcação, tá bom? Vocês vão ver que a gente conversa demais e ela não para de se olhar no espelho. Logo depois eu venho com uma sombra cintilante vinho também, tá? Ela vai servir de base de sombras pro meu glitter. Sim, gente, vai ter glitter nessa maquiagem. Tô falando pra vocês, esse olho ficou incrível. Então, primeiro eu venho fazendo o quê? Aplico a sombra cintilante vinho, tá? E depois eu venho esfumando as bordas. Naquele mesmo esquema que eu fiz com a sombra anterior, né? Opaca. Então, primeiro eu aplico porque eu quero a intensidade. Depois eu venho com um pincel menorzinho esfumando. E só depois eu venho com um pincel maior, né? Com a minha sombra de transição pra trazer ela de volta. Pra trazer esse degradê de volta, tá? Esfumada é isso. É ir, voltar, ir, voltar, ir e voltar. Eu venho aqui com esse detalhe, coloco um pigmento incrivelmente maravilhoso. Eu percebi que nesse vídeo eu não mostrei nenhum dos produtos que eu usei. Gente, mas é a falta de prática. Tinha muito tempo que eu não aparecia aqui nesse canal, mas das próximas vezes eu vou mostrar quais foram os produtos, tá bom? E aí agora, gente, eu venho com essa sombra maravilhosa da Mari Saad. Eu amo essa sombra, ela é muito incrível. Eu venho usando ela, eu aplico uma quantidade que não é tanta, né? É uma quantidade ali suficiente para eu esfumar ela em toda a minha pálpebra. E aí eu usei ela como base pro meu glitter, né? Ela vai estar ali molhadinha, uma sombra líquida, né? Então ela vai estar ali molhada para receber o meu glitter. Se eu não me engano, eu acho que eu ainda usei, além dela, eu ainda usei um fixador de glitter, tá bom? E só então eu venho com o meu glitter dourado, maravilhoso. Gente, olha que lindo tá ficando esse olho, sério. Tá muito lindo, eu amei a escolha dela. No final a gente ficou super feliz com o resultado, tá? E aí eu limpei, deixei ali mais ou menos quase pronto o olho, ainda falta bastante coisa. Mas aí eu já venho pra pele, né? Já fiz ali a parte principal do glitter, que era o que eu não queria me preocupar. E aí eu venho com a pele. Pele limpa, tonificada, hidratada, sempre seca entre um produto e outro. Não esquece, deixa a pele absorver pra vir com o próximo produto, tá bom? Então eu hidratei bastante essa pele porque a gente fez uma pele um pouco mais pesada. Como ela ia tirar fotos, ela fez essa maquiagem pra foto, então a gente trabalhou bem na pele, do jeito que ela queria, tá bom? Então eu venho com uma base de cobertura alta, de média pra alta cobertura.
Logo depois eu venho com corretivo ali na zona T, abaixo das olheiras, no nariz, em toda a zona T, né? Onde a gente usa ali pra iluminar e pra dar ainda um pouco mais de cobertura, tá? Então eu usei ele é um corretivo de camuflagem, o da Catarine Hill, que é incrivelmente maravilhoso. Usei ele não só pra iluminar, mas também pra dar uma camufladinha a mais em alguns pontos que estavam precisando, tá? Venho ainda com a pele úmida, gente, eu não selei, se vocês perceberam, né? Eu não selei essa pele. Com a pele úmida eu vou fazer o contorno, vou passar o blush e vou passar o iluminador, porque eu quero que fique ainda mais fixo, né? E ela já tá ali se amando, né? Se olhando no espelho, se olhando no celular, tirando foto, é assim. Quando a construção já vai ficando pronta, né? A gente começa já a visualizar a maquiagem pronta, a gente já começa a se achar, né? Então é isso, com a pele úmida, contorno, blush e iluminador. E aí agora, gente, eu venho selando a minha pele, tá? Só então nesse momento é que eu venho selando. E mais pra frente, eu não mostrei aqui pra vocês, mas depois que eu termino tudo, eu passo a bruma fixadora e venho novamente intensificando contorno, blush e iluminador, tá bom? Ó, eu já tinha aplicado aí o cílio postiço, eu não consegui gravar, na verdade eu esqueci de gravar a parte do cílio postiço, mas ela já tá com o cílio postiço, tá bom? E aí pra tirar o pó solto, eu venho com um compacto pra tirar todo o excesso do pó, dá ainda mais acabamento e cobertura. Pro delineado, a gente fez um delineado bem rentezinho ao cílio postiço, só pra deixar tudo mais certinho e ficar um acabamento bem legal, tá? Pro batom, olha só, gente, o batom que ela escolheu, maravilhoso, sério, muito, muito lindo. Um batom bem na pegada da sombra também, né? Ela escolheu essa maquiagem mais monocromática, que eu acho incrivelmente maravilhosa. E aí, depois do batom, eu venho fazendo a parte de baixo do olho, gente, porque ela tava lacrimejando um pouquinho, então eu esperei ela dar uma relaxada, fui pro batom e aí só agora eu voltei pra terminar o olho, né? Então, abaixo dos cílios inferiores eu vou fazer esse preto aí, vou esfumar com o preto e logo depois eu venho com a sombra que eu usei em cima, né? O vinhozinho que eu usei em cima, eu venho embaixo pra ligar esse esfumado. E no cantinho interno eu venho com a sombra cintilante que eu passei na pálpebra só pra dar uma iluminada. E é basicamente isso, gente. A maquiagem está pronta, um olho maravilhoso, uma boca maravilhosa, uma pele incrível, sério. Eu tenho certeza que vocês amaram. Então não esquece de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever aqui no canal para os próximos vídeos.